A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Sobrinha do Vizinho. O Sr. Lúcio, agora na casa dos 50 anos, mora sozinho em uma velha casa de madeira pendurada na encosta do chá verde. Sua esposa morreu cedo, ele não teve filhos, passou a vida inteira ligado à plantação de chá. Todos os dias, ele colhe folhas e estrelas secas. Depois, as coloca no mercado no sopé da montanha para vender. Ele tem uma figura sólida, ombros largos, costas retas, pele cinza-sol e mãos calejadas por anos de trabalho duro. As pessoas na aldeia costumam chamá-lo de o Homem de Ferro das Montanhas e Florestas. Quieto, mas gentil. Nas noites vazias, sua palafitas ficava imersa em silêncio. Apenas o som do vento soprando através das muralhas de bambu e o som do farfalhar dos insetos. Ele costumava sentar-se sozinho ao lado do velho rádio, ouvindo canções folclóricas tradicionais tailandesas. Cada verso, cada melodia parecia despertar nele desejos latentes, memórias de sua juventude que haviam recuado. Seus olhos profundos às vezes brilhavam de solidão, como o céu noturno enevoado no topo de uma montanha. Viviane, prima distante de Lúcio, acabou de completar 22 anos este ano. Ela era uma linda garota da montanha, com pele branca e lisa, olhos claros como um riacho de primavera e uma figura graciosa como galhos de pêssego de primavera. Desde a infância, Viviane mora nas terras baixas, mas recentemente ela costuma ir à aldeia para ajudar as pessoas a colher chá e negociar no mercado. Toda vez que subia, visitava Monsieur Lúcio, que o ajudava a amarrar as cordas, limpar o quintal ou carregar água do riacho. A risada clara de Viviane, sua voz tão suave e fresca quanto a brisa da primavera, penetrou na vida seca do Sr. Lúcio. Sua aparência fez com que a silenciosa casa de palafitas se tornasse mais quente, brilhando como a luz do sol brilhando no meio da floresta profunda. Uma noite, enquanto ouvia uma triste canção folclórica, de repente, houve uma batida na porta. Ele se assustou, desligou apressadamente o rádio e ajustou a velha camisa melaleuca que estava vestindo. Seu coração de repente bateu rápido. Ele murmurou baixinho: "Quem está batendo na porta agora?" Então, a voz doce de Viviane veio de fora. "Monsieur Lúcio, você tem uma casa?" Ele se levantou, tentou formar um sorriso natural e abriu a porta. Na frente dele estava Viviane, vestida com uma camisa de brocado frágil, seus longos cabelos chegando aos ombros. Sob o luar, ela parecia gentil e charmosa como uma flor da floresta que acabara de desabrochar. "Oh, aquela Viviane! Por que você voltou para casa tão cedo?" Ele perguntou, sua voz um tanto envergonhada. Viviane sorriu, com os olhos brilhando. "Sim, terminei de vender chá hoje cedo, então devo subir para ajudá-la um pouco." Dizendo isso, Viviane entrou gentilmente e colocou a cesta de vime com alguns cachos de chá fresco no canto. O Sr. Lúcio ficou em silêncio, seus olhos inconscientemente seguindo seu andar gracioso. Uma emoção estranha de repente surgiu em seu coração, como um fogo ardente soprado pelo vento da montanha. O jantar naquela noite aconteceu em uma atmosfera um tanto estranha. O Sr. Lúcio pegou o pedaço de peixe grelhado e colocou-o na tigela de Viviane, tentando manter a voz de sempre, e perguntou: "O mercado está lotado hoje, filho." Viviane respondeu suavemente com uma voz doce: "Sim, também, senhor. O chá esgotou rapidamente, então saí cedo." Enquanto comiam, quando os dois pegaram a tigela de sopa de bambu juntos, sua mão acidentalmente tocou a mão de Viviane. Sua mão era macia e suave, em contraste com a mão calejada dele. O toque foi fugaz, mas fez todo o seu corpo parecer que havia eletricidade fluindo. Ele apressadamente retirou a mão, fingindo tossir secamente. Viviane sorriu levemente. Não disse nada, mas seu rosto estava quente. Depois de comer, Viviane pediu permissão para deitar na rede ao vento.
O senhor Lúcio terminou de limpar e foi com ele. Naquela noite, a lua brilhou intensamente, brilhando na colina do chá em uma misteriosa cor prateada. As duas redes estavam amarradas em paralelo, ambas deitadas em silêncio. Apenas o som do vento da montanha soprando alto. Mas no coração de Lúcio, uma onda underground começou a subir. Ele falou baixinho. Viviane, você costuma ouvir músicas folclóricas no rádio? Ela respondeu suavemente. Sim, sim. No meu tempo livre, ainda ouço. Então os dois ficaram em silêncio novamente. O espaço é silencioso, mas cheio de doce tensão, como se houvesse um fio invisível conectando-os. Depois de um tempo, Viviane fez uma careta leve. Vovô, o mosquito pica demais. Deixe-me pegar o óleo de vento para você. Ele entrou apressadamente para pegar a garrafa de óleo e entregou a ela. Viviane esfregou o óleo em suas pernas delgadas, seus dedos deslizando suavemente sobre a pele branca ao luar. Ele sentou-se e observou. Seu coração de repente se mexeu, um sentimento que era familiar e estranho. Senhor, você se sente quente? Viviane perguntou de repente, seus olhos brilhando para ele. Ele respondeu sem jeito. Sim, é um pouco. Talvez seja porque o sol é muito forte durante o dia. Naquele momento, os dois estavam imersos em um estranho silêncio. Não mais uma paz comum, mas uma exploração. Uma fronteira frágil que estava gradualmente tremendo. O senhor Lúcio sentou-se ao lado da lamparina a óleo, seus olhos inconscientemente observando cada movimento de Viviane. Lá fora, o vento noturno sopra através das colinas de chá, o farfalhar das folhas e o som dos insetos, criando uma profunda montanha e música da floresta. Na pequena casa de palafitas, o espaço parece estar comprimido. Cada olhar, cada respiração de ambos se torna mais claro do que nunca. Viviane caiu para trás na rede, seus longos cabelos soltos caindo até os ombros. Ela abanou levemente o chapéu, mas o suor ainda pingava em sua testa. Vovô, está muito quente, não aguento. Vamos para o riacho atrás do banheiro para nos refrescar. Sua voz era pequena, mas o assustou. O senhor Lúcio estava remendando o manto de melaleuca e, ao ouvir isso, parou a mão. Seus olhos estavam um pouco hesitantes. O rio está muito frio à noite, Viviane. Deixe-me pegar um pouco de água morna para eu tomar banho, para que eu não pegue um resfriado. Mas Viviane balançou a cabeça, sorrindo. Está tudo bem, senhor. Acabei de tomar um banho de primavera fresco. Tomei um banho rápido e depois entrei. Dizendo isso, ela se levantou, tirou a camisa de brocado, deixando apenas um babador fino que abraçava seu corpo. A lamparina a óleo brilhava nas curvas suaves e a pele era lisa como se estivesse coberta por uma fina camada de névoa. O senhor Lúcio ergueu os olhos ligeiramente. Uma sensação estranha surgiu, meio familiar, meio desconhecida. Viviane saiu para a margem do riacho atrás da casa, onde a água fria corria pelas corredeiras, e o luar por entre as árvores brilhava na água cintilante. O senhor Lúcio ainda estava sentado na casa, mas seus olhos inconscientes observavam sua figura desaparecer atrás do dossel de bambu. Depois de um tempo, o som da água batendo ecoou na quietude da noite. Ele imaginou a água doce, acariciando sua pele branca e lisa, varrendo o calor sufocante. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha, forçando-o a soltar a camisa que estava remendando. Seu coração estava em turbulência, como as canções folclóricas que ouvira, e de repente ficou mais desesperado do que nunca. Quando Viviane terminou de tomar banho, ela voltou com o cabelo ainda molhado, o rosto corado de frio. O senhor Lúcio viu que seu corpo também estava suando, então decidiu ir até a nascente, tomar banho para se refrescar. Ele carregava um pequeno latão e estava prestes a pegar água quando ouviu a voz de Viviane ecoando. Vovô, onde você está indo? Ele respondeu. Você vai à fonte para tomar banho. Viviane saiu, sua voz suave.
Deixe-me pegar água para você. Ele hesitou. Não precisa, filho. Você pode fazer isso sozinho. Mas Viviane foi inflexível. Está tudo bem. Você apenas me deixa fazer isso. Dizendo isso, ela carregou o latão e caminhou até a beira do riacho, sua figura esbelta sob o luar ainda mais proeminente, sua aparência gentil e encantadora. O som de latão tocando a água soou suavemente. Ele ficou parado e observou, em uma confusão indescritível. Cada gesto de sua preocupação o fazia vibrar. Seu coração era como um pequeno barco nas ondas. Viviane pegou o latão e o colocou na frente dele. Você toma um banho. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Sua voz era doce, mas ele ouviu hesitação. Ela se virou para entrar na casa quando uma leve brisa soprou, fazendo com que a saia de brocado voasse levemente. O luar brilhou, iluminando a pele rosa e branca de Viviane, brilhando com água de nascente. Seus olhos olharam para ele levemente. Aquele breve momento fez seu coração palpitar. A beleza tímida, mas encantadora de Viviane é como uma canção de amor ecoando no meio das montanhas e florestas tranquilas. Ele rapidamente virou o rosto, tentando manter a compostura. Viviane, vá para a cama cedo. Você pode entrar logo depois de tomar banho. Viviane assentiu, sua voz um pouco perdida. Sim, você toma um banho confortável. Então ela entrou rapidamente na casa, fechando a porta, mas seus passos apressados e sua respiração rápida revelaram uma confusão difícil de esconder. O Sr. Lúcio ficou em silêncio ao luar, olhando para a água cristalina, o coração batendo forte, o calor subindo em seu coração como um fogo inextinguível. A água da nascente estava fria na frente dele, mas não o suficiente para acalmar a onda de agitação. A partir daquela noite, a atmosfera entre ele e Viviane ficou estranha. Os olhos que se encontravam com mais frequência duravam mais, continham algo difícil de nomear. Toda vez que ela parava para ajudá-lo a amarrar uma gravata de bambu ou limpar, o espaço ao redor deles parecia comprimido, doce e tenso. Certa vez, quando Viviane se abaixou para pegar uma cesta de bambu na cozinha, sua mão acidentalmente tocou a dele. O toque leve foi como uma faísca que assustou os dois. Os olhos de Viviane tremeram por um momento, mas houve uma emoção profunda. Ela sorriu timidamente, virando-se, deixando-o com o coração batendo descontroladamente. Nos dias seguintes, a distância entre eles tornou-se ainda mais frágil. Uma tarde, ele estava sentado na varanda, amarrando uma corda bamba, quando Viviane se aproximou, com um copo de água fresca, da folha da floresta. Você bebe, está muito quente aqui. Sua voz era gentil, e seu olhar parou em seu rosto por mais tempo do que o necessário. Ele estendeu a mão para aceitá-lo, e seu dedo acidentalmente tocou a mão de Viviane. Os dois pararam, como se o tempo tivesse parado. O silêncio prevaleceu. Apenas o som do vento soprando através das colinas de bambu. Naquele breve momento, ele sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo. Viviane permaneceu ali, sem pressa de sair, como se esperasse uma palavra, um gesto. Seus olhos brilharam, escondendo um desejo que era extraordinariamente revelador. O Sr. Lúcio ergueu os olhos. Seus olhos se encontraram, um limite frágil que parecia estar prestes a ser quebrado. Naquela noite, depois de uma refeição simples de peixe grelhado, sopa de broto de bambu e uma tigela de legumes silvestres cozidos, o Sr. Lúcio sentou-se na varanda da frente com Viviane. A lua brilhava intensamente nas colinas de bambu. A brisa fresca soprava do riacho, trazendo consigo o cheiro de folhas jovens de bambu. O espaço é silencioso. Apenas o som do farfalhar dos insetos e o som do vento, como se tecesse uma imagem tranquila, mas vibrante. Viviane sentou-se ao lado dela, seus olhos brilhando de contemplação. De repente, ela falou, sua voz preocupada. Vovô, você tem perdido o sono ultimamente?
O Sr. Lúcio suspirou levemente, os olhos desviados. Sim, filho. Todas as noites você me provoca, não necessariamente por causa do calor, mas devo estar acostumada a ter alguém ao meu lado. As palavras deixaram o coração de Viviane palpitando levemente, e ela entendeu o que ele queria dizer. Um vento forte soprou de repente, trazendo consigo um leve cheiro de bambu. O cheiro estava misturado com um leve cheiro de perfume no corpo de Viviane, com um toque suave de gentileza. O Sr. Lúcio deixou escapar. Viviane cheira tão bem. Depois de falar, ele de repente se arrependeu, seu rosto corou. Viviane corou, abaixando o rosto. Acho que acabei de tomar banho no riacho. Mas ele sabia que não era apenas o cheiro de sabão, mas também seu próprio cheiro, o cheiro da juventude, da vitalidade. Naquela noite, quando ele estava deitado em seu quarto, ele rolou inquieto. A imagem de Viviane ao luar, sua pele brilhando com gotas de água, seus olhos brilhando como um riacho, continuava assombrando-o, deixando-o incapaz de dormir. Do outro lado da fina parede de madeira, Viviane também estava acordada, e o cheiro mais forte de bambu noturno a lembrava dele. A solidão, a saudade que havia sido reprimida por muito tempo, parecia aumentar fortemente. Ela se virou na pequena cama, sentindo que algo estava faltando. À medida que a noite fica tarde, o som dos insetos parece ser mais pronunciado. O Sr. Lúcio ouviu um leve barulho vindo do quarto de Viviane. Um suspiro suave. Ele sabia que ela também não tinha dormido. Um pensamento ousado passou por sua mente. Depois de hesitar por alguns segundos, ele gentilmente saiu da cama e saiu. O luar rastejou pela floresta, brilhando em seu rosto, destacando as linhas que haviam sido espalhadas. Ele ficou na porta do quarto de Viviane, batendo suavemente. Viviane, você está dormindo? Houve silêncio por dentro por um longo tempo, e então sua voz soou suavemente. Alguém? Ele respondeu, sua voz trêmula. É você, Sr. Lúcio. Você pode me permitir entrar por um momento? O silêncio durou até um século, e então a trava da porta se abriu. Viviane apareceu na frente dele, usando um vestido de pano fino, suas bochechas coradas, e o luar a tornava ainda mais gentil e charmosa. O que há de errado, senhor? Por que você não dormiu agora? Ela perguntou, sua voz surpresa e confusa. O Sr. Lúcio olhou diretamente nos olhos dela, sua voz sincera. Viviane, você tem algo a me dizer. Avô, eu gosto de você. A frase foi como um trovão em meus ouvidos. Viviane estava atordoada. Seus olhos estavam surpresos, trêmulos e um pouco alegres que eram difíceis de esconder. Você... O que você está dizendo? Eu sou seu primo. O Sr. Lúcio assentiu, com a voz trêmula. Você sabe. Ele sabia tudo, mas não conseguia conter o coração. Da noite sob o luar, quando te vi à beira do riacho, não pude esquecer. Viviane abaixou o rosto, suas bochechas coradas. Ela também se lembrou daquela noite, quando o luar brilhou em seu corpo, e seus olhos olharam para ela de forma estranha. Não, senhor, a idade não importa. Eu também te amo. Sua voz estava perdida, mas cheia de determinação. Ela se aproximou, pegou a mão dele, sua mãozinha macia fazendo-o tremer. Seu coração estava batendo forte, mas ele ainda era teimoso. Viviane, você ainda é jovem, eu não entendo tudo. Você é velho, isso é impossível. Viviane apertou a mão dele com mais força, seus olhos brilhando com ferocidade. Eu entendo, eu quero estar com você, cuidar de você pelo resto de sua vida. Não se preocupe com nada. Essas palavras fizeram o coração do Sr. Lúcio palpitar. Por um lado, há a razão, a moralidade e as restrições da sociedade. Por um lado, há um coração que anseia por amor. É a solidão que está guardada há muito tempo. Ele respirou pesadamente, seus olhos embaçados. Viviane, vou te dar um tempo para pensar. Você não está acostumado com isso. Viviane assentiu,
soltou a mão dele e disse suavemente: Sim, pense nisso. Vou esperar por você. Então ela se virou, pequena, mas firme. Ele ficou de pé e observou em silêncio. Seu coração estava confuso, como uma pessoa andando no meio de uma bifurcação na estrada que não sabia qual caminho escolher. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem dos olhos brilhantes de Viviane, sua voz feroz, mas amorosa, ecoou em sua mente. Ele sabia que, a partir de agora, sua vida não seria a mesma de antes. Na manhã seguinte, ele se levantou mais cedo do que o normal. Nas colinas de bambu, as gotas de orvalho ainda permanecem nas folhas, brilhando ao amanhecer. Ele tentou trabalhar como de costume, colhendo bambu e secando folhas, mas sua mente ainda estava cheia de ambiguidade. Viviane também se levantou cedo, varrendo silenciosamente o quintal e limpando, seus olhos ocasionalmente olhando para ele, cheios de expectativa. Finalmente, quando os dois amarraram uma coleira juntos na orla, o Sr. Lúcio de repente parou a mão e respirou fundo. Ele se virou, sua voz profunda, mas firme. Viviane, você concorda? Os olhos de Viviane brilharam. Ela não podia acreditar em seus ouvidos. Você está dizendo a verdade? O Sr. Lúcio assentiu, sorrindo gentilmente. Sim, você está dizendo a verdade. Eu também gosto de você. Quero estar com você. Viviane gritou baixinho, abraçando-o profundamente. Ele passou os braços em volta dela, sentindo o calor dela se espalhar por todo o corpo. Mas imediatamente depois, ele apertou levemente os ombros dela, sua voz séria. Viviane, devemos manter isso em segredo. Ninguém deve saber. Se for exposto, haverá muitas coisas. Eu prometo a você. Viviane ergueu os olhos, seus olhos se contorcendo, mas determinada. Eu prometo, vou manter isso em segredo. Não vou deixar ninguém te machucar. Naquela noite, o luar cheio cobriu a luz prateada nas vastas colinas de chá, rastejando por entre cada árvore, iluminando todo o pátio da palafita. O Sr. Lúcio e Viviane sentaram-se lado a lado em uma velha rede de bambu, observando silenciosamente a lua. O espaço é silencioso, apenas o som de insetos farfalhando e o som de riachos murmurando da fenda da rocha. Viviane, você acha a lua linda esta noite? O Sr. Lúcio falou baixinho, sua voz profunda. Viviane olhou para o céu. Depois, se virou para olhar para o rosto dele. Sim, é lindo. Mas vejo que você é ainda mais bonita que a lua. Ele riu, seu sorriso forte, mas caloroso. Essa garotinha é tão mansa. Onde ela aprendeu? Viviane segurou a mão dele, seus dedos finos acariciando sua mão esquerda irregular. Estou lhe dizendo a verdade. Desde o dia em que cheguei aqui, só vi você. Monsieur Lúcio retirou ligeiramente a mão, mas Viviane a segurou com força, os olhos sérios. O que há de errado, senhor? Você não quer que eu diga isso? Ele balançou a cabeça, sua voz trêmula. Não, é só que você está com medo. Ainda sou jovem, não entendo tudo. Viviane se aproximou, sua voz sincera. Entendo, eu sei que você é o homem mais maravilhoso. Eu quero estar com você, cuidar de você, pelo resto de sua vida. Monsieur Lúcio olhou profundamente em seus olhos, e naqueles olhos claros brilhava com amor, um desejo de proteção e uma forte atração que fazia seu coração tremer. A solidão que estava nele há muito tempo era mais forte do que nunca. Viviane, você já amou alguém? Ele perguntou hesitante. Ela corou e balançou a cabeça. Sim, ainda não. Eu nunca amei ninguém. Ele suspirou levemente, surpreso, e se moveu ao mesmo tempo. Então você é o meu primeiro? Viviane assentiu, seus olhos lacrimejando, apertando a mão dele com mais força. Sim, sim, você é minha primeira e única pessoa. Monsieur Lúcio olhou para ela, seus olhos tão gentis como se estivesse diante de um tesouro que nunca havia sido aberto. Ele sabia que Viviane era ingênua e inexperiente, mas que a sinceridade e o amor puro o faziam acreditar.
Sua inocência, combinada com seus olhos brilhantes e sorriso tímido, fizeram seu coração vibrar violentamente, como um vento de montanha soprando através do fogo da saudade em seu coração. Então eu vou te ensinar, disse ele baixinho, sua voz profunda, mas sedutora. Viviane ficou surpresa, arregalando os olhos. Você me ensina? Sua voz tremia, confusa e ansiosa, como uma garota parada na frente de uma porta que levava a Nissa a um mundo estranho. O Sr. Lúcio sorriu, seu sorriso firme, mas misterioso. Ele se levantou, estendeu a mão e pegou a mão de Viviane, e sua mão firme a levou para a sala de madeira. O luar do lado de fora brilhava pela porta, e lá dentro havia apenas uma lâmpada a óleo rastejante, criando uma atmosfera calorosa e romântica, como um mundo separado de todas as restrições lá fora. O cheiro de madeira velha, misturado com o aroma suave do corpo de Viviane, torna o espaço ainda mais encantador. Ele gentilmente tocou seu ombro, desabotoou a camisa de brocado e sua pele lisa apareceu na luz amarela pálida, brilhando como gotas de orvalho nas folhas de bambu pela manhã. Você é linda, Viviane. Eu nunca vi ninguém tão bonito quanto eu, ele sussurrou, sua voz tão profunda e honesta quanto uma canção folclórica ecoando no meio da noite. Seus dedos correram lentamente sobre cada curva de seu corpo, como se pintassem um quadro vívido. Viviane tremeu em seus braços, mas não se esquivou. Pelo contrário, ela sorriu timidamente, seus olhos brilhando, e ela sussurrou baixinho. Você também é muito bonita. Ele é o homem mais forte do mundo. Ele riu, depois se inclinou e a beijou nos lábios. O beijo foi suave e gentil no início, como a brisa passando pelo bambu, mas rapidamente se tornou mais profundo e intenso, como uma brisa da montanha que varreu todos os limites. Seus lábios estavam quentes, carregando o sopro das montanhas e florestas, levando-a a uma nova dança de amor. Viviane estava desajeitada, mas cheia de entusiasmo, suas mãos tremendo levemente quando ela tocou seu ombro sólido. Viviane, não tenha medo, deixe você me guiar, ele sussurrou em seu ouvido, sua voz tão profunda quanto uma canção de montanha. Suas palavras eram como o vento, confortando e despertando nela um fogo ardente. Viviane fechou os olhos, deixou-o guiá-la, deixou-se afundar em um fluxo emocional que nunca havia provado. Suas mãos são fortes, mas gentis, liderando cada passo como um trabalhador de bambu experiente, controlando suas mãos em cada estágio da estrela de bambu, com habilidade, mas delicadamente. Viviane é inocente, mas saudade. Cada movimento, cada respiração é sincera e intensa. Na pequena sala, a lâmpada a óleo tremeluziu e as sombras das duas pessoas se misturaram, balançando como uma canção de amor secreta. O som do vento sibilando na floresta, o som do riacho fluindo. Todos pareciam ouvir seus batimentos cardíacos. O Sr. Lúcio se abaixou, deu um beijo mais profundo em seus lábios, puxando-a para um redemoinho de paixão. Seus corpos se fundem em um, como riachos e montanhas, como nuvens e céu entrelaçados. Naquela noite tranquila, os dois corações solitários encontraram um ancoradouro, deram tudo um ao outro e não retiveram mais nada. A pequena sala estava imersa na luz dourada da lamparina a óleo. O cheiro de madeira velha, misturado com um leve cheiro de bambu seco, formando uma atmosfera calorosa e fantasiosa. Monsieur Lúcio olhou para Viviane, com os olhos cheios de saudade e ternura, como se estivesse vendo uma flor pura da floresta desabrochar pela primeira vez. Ele gentilmente removeu cada camada de brocado em seu corpo, cada camada de tecido, caindo para revelar uma parte de sua pele branca e lisa sob a luz fraca. Ele tremeu, não por medo, mas por emoção. Você é tão linda, Viviane. É como uma orquídea da floresta que acabou de brotar depois da chuva, sussurrou ele.
Viviane corou, seu coração batendo tão rápido quanto o tambor de um carnaval. Mas ela não era tímida. Pelo contrário, seus olhos brilharam como se ela quisesse dar toda a sua confiança. Ela estendeu a mão e tocou seu ombro levemente. Depois deu a volta e abraçou suas costas, sentindo os músculos sólidos que haviam passado anos trabalhando na plantação de bambu. Eles se varreram, beijos a princípio leves como fumaça, depois intensos, tão intensos quanto um vento de montanha soprando pela velha floresta. O Sr. Lúcio experimentou, habilmente, conduziu cada passo como um artesão estrela de bambu, sabendo quando o fogo é apenas o suficiente para manter a fragrância, quando precisa ser apaixonado para despertar a doçura. Viviane, com sua inocência, desajeitada mas sincera, deixava seu corpo tremer a cada toque, a cada batida do coração. Ela sussurrou o nome dele, sua voz tão baixa quanto o vento, mas o suficiente para perturbá-lo. Seus corpos estão misturados, sua respiração é apressada, quente. Não há fronteira entre idade, razão e aspiração. Apenas duas pessoas solitárias se encontram. Dão tudo uma à outra. Lá fora, o vento assobiava através da ravina, o som do riacho murmurando. Tudo parecia estar em harmonia com a música silenciosa na pequena sala. Quando tudo se acalmou, eles ficaram deitados nos braços um do outro, sua respiração aumentando constantemente, seus corações ainda batendo. Viviane pressionou o rosto contra o peito dele suavemente, ouvindo a batida profunda, seus olhos brilhando de paz. O Sr. Lúcio estendeu a mão e acariciou o cabelo dela, seus dedos ásperos roçando suavemente sua testa, como se quisesse preservar esse momento para sempre. Viviane, não conte a ninguém sobre isso hoje. Este é o nosso único segredo. Ele sussurrou, sua voz trêmula como se fosse um apelo. Viviane ergueu os olhos, seus olhos brilhando na luz, e então acenou com a cabeça levemente. Eu prometo, senhor. Este sempre será nosso próprio segredo. Na manhã seguinte, a luz do sol da manhã penetrou pelo escorregador da janela, brilhando nos rostos das duas pessoas que ainda estavam deitadas nos braços uma da outra. Viviane balançou a cabeça, os olhos ligeiramente abertos, sorrindo para ele. Bom dia, senhor. Sua voz era suave. O Sr. Lúcio abriu os olhos e respondeu com um sorriso gentil. Bom dia, Viviane. Você nunca dormiu tão bem ontem à noite. Dizendo isso, ele enterrou o rosto no cabelo dela, inalou a fragrância suave e seu coração se encheu de felicidade. Viviane corou, provocando. Este homem, ele falou baixinho pela manhã, mas eu também. Ontem à noite senti como se estivesse voltando à vida. Ele riu envergonhado e depois cerrou a mão dela. Viviane, eu sou sua primeira e única pessoa. Você jura? Ela olhou profundamente em seus olhos e viu a sinceridade sem um pingo de mentira. Você sabe, eu também te amo. Eu te amo muito. Aquele momento de paz pela manhã foi como uma promessa silenciosa de que, apesar do julgamento do mundo, esse amor ainda existiria. Eles se abraçaram com mais força, aproveitando o doce momento. Mas à medida que o sol ficava mais forte, o Sr. Lúcio suspirou de repente. Ele sabe que a vida não é apenas sobre esses momentos calmos. Lá fora, a aldeia, o mercado, as cortinas, os olhares indiscretos, tudo como ventos frios, prontos para varrer a frágil paz. Viviane ainda ria descuidadamente, contando-lhe sobre sonhos simples, que um dia eles teriam um campo de bambu maior, uma casa de palafitas mais espaçosa e uma vida que não precisava mais ser escondida. Ele apenas sorriu, acariciando o cabelo dela levemente, mas seu coração estava pesado. Nos dias que se seguiram, eles mantiveram a mesma rotina de antes. Viviane parou para ajudá-lo, cozinhando arroz juntos, colhendo bambu juntos. Mas cada olhar, cada sorriso tem um significado diferente. Os toques e silêncios tornam-se doces e assustadores. No entanto, não há segredos que possam ser escondidos para sempre. Uma tarde, enquanto ele consertava sacos de bambu,
Isabela, uma vendedora da famosa feira, apareceu. Ela disse com um sorriso: Lúcio, a pequena Viviane está muito perto de você. Por que você mora sozinha? Deveria ser empregada. Sua voz era alegre, mas seus olhos estavam cheios de busca. O senhor Lúcio fez uma pausa e tentou manter a voz calma. Sim, ela te ama, ou apenas venha me ajudar com algum trabalho. Viviane estava por perto, apenas sorrindo timidamente, mas seu coração de repente ficou pesado. Ela entendeu que não seria fácil a partir de agora. Os olhos de Isabela, os sussurros no mercado, eram todos perigos. Viviane olhou para ele, captando um brilho de vaga preocupação em seus olhos. Desde o dia em que Madame Isabela apareceu com um comentário descuidado, o Sr. Lúcio tornou-se muito mais cauteloso. Ele disse a Viviane para não ficar até tarde, para evitar gestos íntimos na frente de estranhos. Às vezes, ele até mantinha distância dela quando alguém passava em sua casa. Viviane obedeceu, embora não quisesse. Essa restrição só fez os dois desejarem mais. Nas noites sem Viviane, o Sr. Lúcio sentava-se sozinho ao lado de seu velho rádio. Mas agora, as canções folclóricas tailandesas que ele amava não são mais emocionalmente evocativas. Eles se tornaram pálidos e sem sentido, porque seu coração já pertencia a Viviane. Na pequena pousada sob o mercado, Viviane também estava acordada, incapaz de dormir. Ela se lembrou de seu olhar severo, o leve cheiro de bambu em sua camisa, o calor que ele sentia toda vez que a abraçava. Essa nostalgia se enfureceu e terminou como uma onda que nunca parou de bater contra um penhasco. Numa tarde ensolarada, quando o Sr. Lúcio estava amarrando uma gravata na beira da água, um homem estranho apareceu de repente. Ele tinha cerca de 50 anos, despojado, vestindo uma camisa melaleuca desbotada, mas seus olhos estavam frios e ele havia experimentado. O Sr. Lúcio viu, parou de repente, o rosto pálido. Irmão Eduardo, ele murmurou, sua voz trêmula. Viviane estava varrendo a varanda, parou a mão e olhou para o outro homem com inquietação crescendo em seu coração. Descobriu-se que o Sr. Eduardo era um velho amigo do Sr. Lúcio, que o acompanhara em sacos de bambu ao mercado há muitos anos. Após a morte da esposa do Sr. Lúcio, o Sr. Eduardo deixou a aldeia. Ninguém sabe para onde ele foi. Agora ele voltou de repente, carregando uma velha bolsa de pano e um sorriso imprevisível. Viviane ficou em silêncio, com os olhos lacrimejantes. Então, o que devemos fazer, senhor? Eu não quero perder você. O Sr. Lúcio abaixou-se, pressionando a testa contra a mãozinha dela, a voz trêmula, mas firme. Não sei o que o futuro reserva, mas prometo, não vou deixá-lo. Enquanto você estiver por perto, encontraremos uma maneira. Nos dias que se seguiram, eles tentaram manter o mesmo ritmo de vida, mas a atmosfera era diferente. Cada olho toca com amor e medo. Os passos para a frente e para trás na aldeia, os sussurros no mercado, tudo como uma agulha perfurada diretamente neles. O Sr. Eduardo ainda passou, mas não repetiu a velha história, apenas observou em silêncio, seus olhos imprevisíveis, deixando o Sr. Lúcio ainda mais inquieto. Os aldeões começaram a olhar para as duas pessoas com olhos cautelosos. As saudações não eram mais naturais, mas sim um olhar desconfiado. Uma noite, quando a lua estava espalhando prata novamente sobre as colinas de bambu, Viviane de repente propôs: Senhor, ou devemos sair daqui para um novo lugar onde ninguém sabe, ninguém julga. O Sr. Lúcio ficou surpreso. Seu coração parecia estar estrangulado. Esse pensamento passou por sua mente, mas ele nunca ousou dizê-lo. Viviane, você tem certeza? Se sairmos daqui, temos que começar de novo. Sou jovem, posso ter uma vida melhor. Viviane apertou a mão dele com força, seus olhos firmes. Eu não preciso de mais nada além de você. Não tenho medo de dificuldades. Só preciso ter você ao meu lado. Eu quero ser livre. Eu quero te amar sem esconder isso.
Suas palavras eram como o vento que soprava todas as preocupações em seu coração. Ele olhou profundamente nos olhos dela e viu que sua determinação brilhava como a luz do fogo. Depois de um momento de silêncio, ele assentiu. Ok, se você já se decidiu, eu irei com você, mas precisamos de tempo para nos preparar. Nos meses seguintes, os dois fizeram arranjos silenciosamente. Ele vendeu uma pequena parte da plantação de bambu, guardando a velha palafita como lembrança. Viviane aprende sobre uma pequena cidade nas montanhas remotas, com um movimentado mercado justo e terras para cultivar bambu. Nenhum deles falou com ninguém, incluindo Eduardo. Então, numa manhã sonhadora, quando o amanhecer acabava de aparecer, Monsieur Lúcio e Viviane deixaram silenciosamente a aldeia. Eles trouxeram apenas alguns sacos de pano velhos, algumas sementes de chá e sonhos inacabados. A estrada da montanha era sinuosa e as nuvens cobriam a estrada, mas suas mãos estavam apertadas com força. No novo terreno, eles alugaram um pequeno pedaço de terra e reconstruíram uma casa simples de palafitas na encosta. Eles começam uma vida diferente. No dia em que plantam bambu, na noite em que se sentam juntos e observam a lua, não há mais olhares indiscretos, não há mais rumores, apenas o puro amor de duas almas saudosas. Embora a vida ainda seja difícil, em seus corações está a liberdade que eles secretamente ansiavam há muito tempo. O Sr. Lúcio sentiu-se como se tivesse sido revivido, e Viviane estava mais radiante do que nunca. Cada refeição, mesmo que seja apenas uma tigela de sopa de vegetais silvestres, um prato de peixe salgado refogado, ainda é cheia de risadas. Uma tarde, quando Viviane estava prestes a levar um buquê de chá para o mercado, uma carta chegou inesperadamente. Era uma carta do Sr. Eduardo, a caligrafia trêmula, um tanto velha. Na carta, ele se desculpou por seus comentários anteriores, reconhecendo que sabia há muito tempo sobre a relação entre Lúcio e Viviane, mas optou por permanecer em silêncio porque não queria machucá-lo. Lúcio, eu só quero que você seja feliz. Se Viviane te faz feliz, não tenho nada a dizer. Eu só espero que você viva bem. A carta terminava com versos sinceros que fizeram as lágrimas do Sr. Lúcio caírem levemente. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo e depois entregou a carta a Viviane. Ela terminou de ler, passou os braços em volta dele e sua voz era gentil. Vovô, de agora em diante só temos um ao outro. O passado é o passado e o futuro é nosso. Ele assentiu, sorriu e sentiu o calor de seus braços. Lá fora, o luar brilhava intensamente nas colinas de bambu, como uma promessa silenciosa de que a estrada à frente, não importa quantos desafios houvesse, eles ainda caminharam juntos. Os dias na nova terra passaram, embora difíceis, mas cheios de paz. O Sr. Lúcio e a Viviane cultivavam cada canteiro de chá juntos, coletando juntos água do riacho para regar as plantas. Todas as manhãs, o orvalho ainda estava nas folhas, e eles caminhavam de mãos dadas ao longo da encosta, inalando o cheiro fresco em seus peitos. A vida é simples, mas nossos corações estão cheios de felicidade. À tarde, quando o sol dourado se põe, Viviane costuma preparar refeições simples. Apenas alguns peixes grelhados, uma tigela de sopa de vegetais selvagens e um pouco de sal de gergelim finamente extraído. E os dois comeram deliciosamente. Viviane ficou em silêncio, com os olhos lacrimejantes. Então, o que devemos fazer, senhor? Eu não quero perder você. O Sr. Lúcio abaixou-se, pressionando a testa contra a mãozinha dela, a voz trêmula, mas firme. Não sei o que o futuro reserva, mas prometo, não vou deixá-lo. Enquanto você estiver por perto, encontraremos uma maneira. Nos dias que se seguiram, eles tentaram manter o mesmo ritmo de vida, mas a atmosfera era diferente. Cada olho toca com amor e medo. Os passos para a frente e para trás na aldeia, os sussurros no mercado.
tudo como uma agulha perfurada diretamente neles. O Sr. Eduardo ainda passou, mas não repetiu a velha história, apenas observou em silêncio, seus olhos imprevisíveis, deixando o Sr. Lúcio ainda mais inquieto. Os aldeões começaram a olhar para as duas pessoas com olhos cautelosos. As saudações não eram mais naturais, mas sim um olhar desconfiado. Uma noite, quando a lua estava espalhando prata novamente sobre as colinas de bambu, Viviane de repente propôs: Senhor, ou devemos sair daqui para um novo lugar onde ninguém sabe, ninguém julga. O Sr. Lúcio ficou surpreso. Seu coração parecia estar estrangulado. Esse pensamento passou por sua mente, mas ele nunca ousou dizê-lo. Viviane, você tem certeza? Se sairmos daqui, temos que começar de novo. Sou jovem, posso ter uma vida melhor. Viviane apertou a mão dele com força, seus olhos firmes. Eu não preciso de mais nada além de você. Não tenho medo de dificuldades, só preciso ter você ao meu lado. Eu quero ser livre. Eu quero te amar sem esconder isso. Suas palavras eram como o vento que soprava todas as preocupações em seu coração. Ele olhou profundamente nos olhos dela e viu que sua determinação brilhava como a luz do fogo. Depois de um momento de silêncio, ele assentiu. Ok, se você já se decidiu, eu irei com você, mas precisamos de tempo para nos preparar. Nos meses seguintes, os dois fizeram arranjos silenciosamente. Ele vendeu uma pequena parte da plantação de bambu, guardando a velha palafita como lembrança. Viviane aprende sobre uma pequena cidade nas montanhas remotas, com um movimentado mercado justo e terras para cultivar bambu. Nenhum deles falou com ninguém, incluindo Eduardo. Então, numa manhã sonhadora, quando o amanhecer acabava de aparecer, Monsieur Lúcio e Viviane deixaram silenciosamente a aldeia. Eles trouxeram apenas alguns sacos de pano velhos, algumas sementes de chá e sonhos inacabados. A estrada da montanha era sinuosa e as nuvens cobriam a estrada, mas suas mãos estavam apertadas com força. No novo terreno, eles alugaram um pequeno pedaço de terra e reconstruíram uma casa simples de palafitas na encosta. Eles começam uma vida diferente. No dia em que plantam bambu, na noite em que se sentam juntos e observam a lua, não há mais olhares indiscretos, não há mais rumores, apenas o puro amor de duas almas saudosas. Embora a vida ainda seja difícil, em seus corações está a liberdade que eles secretamente ansiavam há muito tempo. O Sr. Lúcio sentiu-se como se tivesse sido revivido, e Viviane estava mais radiante do que nunca. Cada refeição, mesmo que seja apenas uma tigela de sopa de vegetais silvestres, um prato de peixe salgado refogado, ainda é cheia de risadas. Uma tarde, quando Viviane estava prestes a levar um buquê de chá para o mercado, uma carta chegou inesperadamente. Era uma carta do Sr. Eduardo, a caligrafia trêmula, um tanto velha. Na carta, ele se desculpou por seus comentários anteriores, reconhecendo que sabia há muito tempo sobre a relação entre Lúcio e Viviane, mas optou por permanecer em silêncio porque não queria machucá-lo. Lúcio, eu só quero que você seja feliz. Se Viviane te faz feliz, não tenho nada a dizer. Eu só espero que você viva bem. A carta terminava com versos sinceros que fizeram as lágrimas do Sr. Lúcio caírem levemente. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo e depois entregou a carta a Viviane. Ela terminou de ler, passou os braços em volta dele e sua voz era gentil. Vovô, de agora em diante só temos um ao outro. O passado é o passado e o futuro é nosso. Ele assentiu, sorriu e sentiu o calor de seus braços. Lá fora, o luar brilhava intensamente nas colinas de bambu, como uma promessa silenciosa de que a estrada à frente, não importa quantos desafios houvesse, eles ainda caminharam juntos. Os dias na nova terra passaram, embora difíceis, mas cheios de paz. O Sr. Lúcio e a Viviane cultivavam cada canteiro de chá juntos, coletando juntos água do riacho para regar as plantas. Todas as manhãs,
O orvalho ainda estava nas folhas, e eles caminhavam de mãos dadas ao longo da encosta, inalando o cheiro fresco em seus peitos. A vida é simples, mas nossos corações estão cheios de felicidade. À tarde, quando o sol dourado se põe, Viviane costuma preparar refeições simples. Apenas alguns peixes grelhados, uma tigela de sopa de vegetais selvagens e um pouco de sal de gergelim finamente extraído. E os dois comeram deliciosamente. Monsieur Lúcio olhou para ela várias vezes, com os olhos cheios de gratidão. Ele não esperava que, em uma idade que parecia estar fechada por vibrações, ele encontrasse o amor novamente. À noite, quando o luar caía sobre as colinas de chá, eles se sentavam um ao lado do outro na varanda, ouvindo o som suave do vento. Viviane aninhou-se contra ele, sussurrando pequenos sonhos. Um dia, eles terão um jardim de chá maior, uma casa mais estável e uma família de verdade, não mais escondida. Monsieur Lúcio ficou em silêncio, acariciando seus cabelos, seu coração transbordando de esperança e ansiedade, porque ele sabia que essa felicidade era tão frágil quanto o orvalho da manhã nas folhas de chá, apenas um vento forte soprando. Tudo poderia se dissipar. Mesmo estando em um novo lugar, ele ainda está preocupado que rumores e olhos críticos um dia cheguem. Uma tarde, enquanto colocava chá seco em um saquinho, Viviane de repente recebeu uma mensagem de um conhecido com a versão antiga enviada pelo mercado. Os aldeões estavam sussurrando mais sobre o caso entre ela e Monsieur Lúcio. Algumas pessoas disseram que haviam se mudado juntas, e outras acrescentaram que o Sr. Lúcio havia sequestrado o sobrinho. Viviane terminou de ler e seu coração estava pegando fogo. Ela estava com medo. Virou-se para ele e disse: "Vovô, ou vamos tornar isso público? Não quero ter que me esconder para sempre. Quero que o mundo saiba que eu te amo." O Sr. Lúcio pegou a mão dela, os olhos contemplativos. "Viviane, você entende meu coração, mas você é jovem. A criança pública sofrerá muito. Nunca é fácil aceitar. Você não tem medo de si mesmo, você só tem medo de se machucar." Viviane começou a chorar. "Eu só preciso de você. Não importa o que alguém diga, eu posso suportar, contanto que eu possa estar com você." Ele apertou a mão dela com força, seu coração doendo. Ele conhecia a ferocidade nos olhos de Viviane. Sabia que o amor dela por ele era real, mas ele também entendeu que o preço a pagar por essa verdade era extremamente pesado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando-a em seus braços, deixando as lágrimas escorrerem pelo roupão áspero de melaleuca. Naquela noite, eles se aproximaram novamente, abraçando-se com força em uma pequena sala de madeira. Cada beijo, cada toque carrega urgência, como se amanhã pudesse ser o último. Lá fora, a lua brilhava e o som do farfalhar dos insetos era como testemunhar seus votos silenciosos. Mesmo que haja uma tempestade, eles não vão soltar. Na manhã seguinte, quando o amanhecer cobriu de ouro as colinas de chá, o Sr. Lúcio sentou-se em silêncio em frente à varanda, com os olhos fitos ao longe. Viviane veio para o lado dele, colocou a mão em seu ombro e sua voz tremeu levemente. "Vovô, se não pudermos ficar aqui um dia, você vai comigo a lugar nenhum?" Ele se virou e olhou diretamente nos olhos dela. "Viviane, enquanto você tiver filhos, você vai a qualquer lugar. Altas montanhas ou riachos profundos, aldeias remotas ou mercados estranhos. Ele não tem medo. Ele tinha mais medo de perder seus filhos do que qualquer coisa." Viviane o abraçou com força, lágrimas caindo, mas sorrindo brilhantemente. "Eu também, senhora. Eu nunca vou deixá-la. Não importa o que aconteça." Nos dias que se seguiram, eles continuaram a viver, continuaram a amar, mas ambos sentiram uma coisa claramente. O desafio não havia parado. O passado nunca se soltou, e a sociedade lá fora
sempre tem preconceitos prontos para atacar a qualquer momento. Uma tarde, quando tinham acabado de colher o chá, Viviane, de repente, viu um estranho se aproximando de longe. Ele trouxe consigo uma carta do Sr. Eduardo. Na carta, ele escreveu que havia deixado a aldeia, sem intenção de retornar. Ele desejou-lhes felicidade e disse-lhes para não deixarem as palavras do mundo influenciá-los. Se vocês realmente se amam, deem as mãos e vão até o fim. Monsieur Lúcio terminou de ler e ficou em silêncio por um longo tempo, e então dobrou a carta e a entregou a Viviane. Ela apertou-o com força em sua mão, seus olhos brilhando. Ambos entenderam que, embora ainda houvesse muitas dificuldades pela frente, pelo menos eles tinham mais uma bênção. E às vezes, só isso é suficiente para continuar. Naquela noite, eles se sentaram na varanda. O luar cobria as colinas de chá, as mãos ainda entrelaçadas. Em seus corações, a chama do amor queima ardente, persistente, como as árvores de chá na encosta da montanha, suportando muita chuva e sol, ainda verde, ainda exalando fragrância. O tempo passa, chega a temporada do chá. No início da manhã, a neblina cobriu toda a colina. O Sr. Lúcio e a Viviane levavam o chá jovem para o mercado. Seus ombros eram pequenos, seus passos eram rápidos e seu sorriso era brilhante toda vez que ele se virava para olhar. Pessoas de fora só viram um casal trabalhando duro. Ninguém esperava que seus sentimentos, um pelo outro, fossem tão profundos. No entanto, os rumores, que são como o vento, nunca dormem em paz. Um dia, quando Viviane estava levando chá para o mercado, algumas mulheres da aldeia estavam sussurrando, e uma vendedora disse meio brincando: "Viviane está com o Sr. Lúcio, cuidado." Viviane corou, seu coração batendo forte. Ela se virou tentando sorrir, mas seu coração estava pesado. Naquela tarde, ela voltou, abraçou-o com força e sussurrou como se estivesse com medo: "Vovô, estou com medo. Tenho medo de que um dia não estejamos mais juntos." O Sr. Lúcio apertou os ombros dela, sua voz profunda, mas firme. "Viviane, não tenha medo. Não importa como você esteja aqui. Eu nunca vou te perder." Nos dias seguintes, eles se tornaram ainda mais próximos. Todas as tardes, quando o sol sai atrás da colina, os dois se sentam na varanda da casa de palafitas. Ouvem o vento soprando na floresta de chá e observam as nuvens na montanha. Esses momentos aparentemente idílicos tornaram-se o refúgio de duas almas turbulentas. Um dia, Viviane disse: "Vovô, ou devo ir mais longe, para um lugar onde ninguém sabe seu nome? Ninguém conhece você." O Sr. Lúcio olhou para ela por um longo tempo, com os olhos cheios de contradição. Ele sabia que ela era honesta, que já havia suportado fofocas suficientes, mas também estava preocupado. "Viviane, você já pensou nisso? Ir mais longe significa deixar tudo, até as memórias desta antiga aldeia, desta colina de chá." Viviane segurou a mão dele com força, sua voz decisiva. "Enquanto eu tiver você, todas as memórias são apenas o passado. O importante é o nosso presente e o nosso futuro." Ao ouvir isso, ele ficou em silêncio por um longo tempo e depois acenou com a cabeça. Em seu coração, uma decisão foi gradualmente formada. Naquela noite, o luar brilhante se estendia pela encosta da montanha. Eles se sentaram juntos, em silêncio por um longo tempo. O som de insetos farfalhando, o som do vento da floresta esvoaçando como uma música triste. Viviane descansou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Vovô, se um dia eu tiver que escolher de novo, ainda vou escolher você." Monsieur Lúcio a abraçou com força, com os olhos lacrimejantes. Ele nunca pensou que ouviria essas palavras de uma jovem como Viviane. Seu coração aparentemente fechado agora estava aberto, brilhando como um fogo em uma noite de inverno. Mas ele também entendeu que o caminho à frente não era fácil. O preço do amor tabu é sempre o julgamento, a suspeita e, às vezes, o abandono. No entanto, naquele momento, ele não estava mais com medo.
porque ao lado dele está Viviane, a filha que o escolheu apesar de tudo. Na manhã seguinte, eles começaram os preparativos. Ele vendeu mais um pouco de chá seco em troca de alguns itens necessários. Viviane costurou novamente suas roupas e preparou um saquinho de sementes de chá. Eles não contaram a ninguém, apenas agiram silenciosamente, como se fosse apenas uma viagem normal ao mercado. Antes de ir para a cama, Viviane sentou-se ao lado dele, pegando sua mão áspera, seus olhos brilhando. Vovô, eu te conheço. Sei que esse amor nunca será compreendido pelo mundo, mas não preciso que ninguém entenda. Contanto que você acredite em mim, desde que esteja comigo, basta. Monsieur Lúcio apertou a mão dela com força. Viviane, você acredita. Ele viveu mais da metade de sua vida. Só que desta vez, ele quer ser egoísta uma vez. Egoisticamente manter seus filhos para si mesmo. Ela sorriu, lágrimas caíram, mas seus lábios se curvaram com ternura. Eles se abraçaram. Deixaram seus corações baterem em uníssono, deixaram suas promessas não serem ditas. Naquela noite, o luar iluminou as colinas de chá como um tapete prateado, testemunhando o amor de duas pessoas que ousaram resistir a todos os preconceitos. Não importa o que aconteça amanhã, eles terão um momento que lhes pertence, intacto e imortal. Certa manhã, quando o amanhecer acabava de aparecer, a neblina assombrava as colinas de chá. O Sr. Lúcio e Viviane deixaram silenciosamente sua terra familiar. Eles carregavam apenas algumas sacolas de pano velhas, algumas sementes, mãos cerradas e uma crença no amor. A estrada da montanha era sinuosa, as nuvens eram brancas, mas seus passos eram firmes, como se nada pudesse detê-los. Chegando a uma pequena cidade em um vale remoto, eles alugaram um pequeno terreno ao lado de um riacho e construíram uma nova casa de palafitas. Tudo é simples. O telhado ainda está perfumado, o cheiro de telhado de palha. As paredes de madeira ainda não desbotaram, mas para eles é o céu, o começo de uma nova vida, não mais uma sombra de fofoca. Todos os dias, o Sr. Lúcio cultiva chá na encosta. Viviane ajuda a cuidar e trazer água do córrego. Ao meio-dia, eles se sentaram para comer juntos na varanda. Risos ecoaram por toda a encosta da montanha. À noite, o luar derramou prata no telhado de palafitas novamente. Viviane descansou a cabeça em seu ombro, cantando suavemente alguns versos. Sua voz doce como mel. O Sr. Lúcio ouviu. Seus olhos eram gentis. Seu coração parecia jovem. Um dia, enquanto preparavam um pacote de chá para levar ao mercado, o carteiro da cidade veio até ele e entregou uma carta ao Sr. Lúcio. A caligrafia familiar fez seu coração tremer levemente. Era uma carta do Sr. Eduardo. Ele abriu a carta, lendo lentamente cada palavra. Na carta, Eduardo escreveu que estava velho e frágil e estava prestes a deixar as montanhas em busca de refúgio. Pediu desculpas por suas velhas palavras duras, confessou que há muito tempo sabia do caso de amor entre o Sr. Lúcio e Viviane, mas ficou calado porque amava o amigo. Lúcio, eu só quero que você seja feliz. Se Viviane lhe traz alegria, não tenho nada a culpar. Viva bem, não deixe que as palavras do mundo o comovam. Depois de lê-la, as lágrimas do Sr. Lúcio caíram sobre a carta. Ele o dobrou e entregou a Viviane. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então colocou os braços em volta dele com força, sua voz trêmula. Vovô, então eu tenho uma bênção. Ele assentiu, sorrindo com lágrimas nos olhos. Em seu coração, um fardo parecia ter sido levantado. Como se viu, a velha amizade e afeto ainda estavam lá, e agora, seu amor por Viviane tinha uma parte adicional do testemunho. Nos meses que se seguiram, eles continuaram a viver em paz. Embora ainda existam muitos desafios, pelo menos eles aprenderam a enfrentá-los. Toda vez que há dificuldade, eles se olham, encontram força nos olhos, nos braços. Uma noite, a lua estava brilhando, espalhando prata por todas as colinas de chá. O Sr. Lúcio segurou a mão de Viviane, sua voz profunda, mas calorosa. Viviane, sua vida pareceu perdida muitas vezes, mas graças a você,
Você sabe o que é a verdadeira felicidade. Viviane sorriu, com os olhos brilhando. Vovô, você também. Sei que esse amor não é fácil, mas nunca me arrependi. Mesmo que eu vá e volte desde o início, ainda assim escolherei você. Eles se abraçaram, deixando sua respiração se misturar na quietude da noite. Lá fora, o som suave do vento nas folhas de chá, o som da água da nascente murmurando. Tudo como um testemunho de seu amor. Embora haja muitas incógnitas pela frente, naquele momento, eles não se incomodam mais com o passado. Não têm medo de preconceitos. Porque nos braços um do outro, eles encontraram um lugar tranquilo, uma verdadeira família. Naquela noite, o luar estava mais brilhante do que nunca, como uma promessa do céu e da terra de que o amor do Sr. Lúcio e Viviane duraria para sempre, superando todas as tempestades para viver plenamente no mundo particular que haviam escolhido, para sempre gravado em seus corações. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nessa sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.